o ego que a gente estava conversando. Sim. Eu tive essa sacada. Mas um coach, ele olhando para mim, ele pode olhar e falar, pô, você tem um ego muito alto, isso atrapalha, você precisa ouvir mais os feedback. Sim. Retorno, pessoas te falam coisas que você precisa aceitar mais, cara. Então ele trabalha o ego e aí ele te dá esse direcionamento. Então, uma dica é: tenha mentores. Não, mas peraí. Como que você descobriu que você tem um ego alto? Até pro pessoal que tá em casa, como que a pessoa ela consegue descobrir um defeito? Tem gente que fala que são. Qual que é o nome mesmo? Quando tem um. Quando ela tem um erro, tem alguma. Sim, Uma chave, né? Um drive, né? sim, Errado. sim. Então, Tem uma com crença uma negativa, alguma crença coisa assim. limitante, como que a Sim, pessoa descobre esse bloqueio? O pessoal fala bloqueio, tá muito na moda aí, o sim. pessoal falando bloqueio. Como que ela descobre? Como que você pode falar o seu caso, como que você fez? Então, nesse caso do ego, eu descobri puxando um novo desafio. Então, eu deixei a minha mente, meu nível de consciência, pô, eu tenho um nível de consciência. Eu falei, vou abrir um novo desafio. E nesse desafio, eu percebi que eu preciso de um mentor. Pô, eu preciso de no caso, né, um professor, um treinador. Que é no caso do tênis. A gente vai contratar, a gente tá até falando já com o cara. Um dia a gente vai Sim, trazer, provavelmente vai trazer ele nesse podcast, que ele é sim. muito bom. Mandou Ele mensagem hoje. mandou treinamento, um treinador ali pra gente jogar o tênis. Então, eu percebi que precisa de um mentor. E aí eu percebi que, cara, eu tenho dificuldade de receber esses feedbacks, né? Do cara ali falando, é assim, corrigindo. Então eu percebi que e o ego é terrível, o ego prejudica demais o crescimento, o desenvolvimento. Ele, ele cega e rouba muitas coisas assim da nossa da vida pessoal. Então, para desenvolver, você precisa, para você se desenvolver, esse ano 2024, para você se desenvolver, você precisa de humildade, você precisa ser ensinável, você precisa de mentores, e tudo isso vai de encontro com o ego, cara. Ele bate no ego. O mentor vai te corrigir. Não, não tá errado essa posição, é essa posição. Pô, é a segunda vez que tá fazendo errado. E quanto mais o mentor for mais brabo, mais pressão, você vai aprender mais rápido. E eu demorei para entender isso. Então, o ego é um ponto, e aquilo a nível de consciência. No meu nível de consciência, como eu fiz bastante coisa, cara, o ego vai inflando, vai inflando. E vai ter um momento que pode estourar. Né? E você fica uma pessoa, assim, complicada de lidar. Então, o ego, ele tem que baixar para você continuar. O que eu entendi? Preciso dar uma baixada no ego para continuar o crescimento. Mas você tava atento também, né? Isso. Porque a maioria das pessoas, por exemplo, nesse caso que você falou, a pessoa poderia chamar pegar um novo desafio, por exemplo, quero aprender tênis. Aí ia ver que precisava de um professor e ia simplesmente falar, desistir. Ou ia continuar na persistência. Mas você percebeu que você tinha esse detalhe, essa ponto de melhoria. Então eu acho que as pessoas têm que estar nesse Sim. atento, né? Nesse clique. Para perceber isso assim com clareza é o seguinte: entre em novos desafios e fique atento. Fique ali atento e aberto ali às possibilidades. O que vai acontecer? Quando você sentir, perceber um incômodo, você perceber que uma trava, e aí a sua mente mesmo inventar uma historinha para você, ali tem algum problema, um bloqueio, alguma crença limitante que está tentando te segurar. Quando você perceber isso, que você está querendo contar uma história para você não fazer ou para você desistir, então você entende isso, você para, reflete sobre aquilo, que aí você consegue, no momento de desenvolvimento, você consegue perceber qual que é o problema, né? Então, mas você tem que estar bem atento e nesse flow de crescimento. Por isso que a indicação não faz sozinho, cara. Vai com treinadores, com mentores. Tenha mentores em várias áreas da vida. Tenha um mentor espiritual, tenha um mentor para o esporte que você está praticando, para o desafio que você está praticando. Primeiro que tendo mentor, você vai ganhar tempo. Porque a gente começou lá no tênis, a gente ia pegar vício no começo.
Ia bater errado, e a gente ia acostumar, e aí ia ter que desaprender, desconstruir. Mas as pessoas, elas estão nessa fase de desconstrução, cara. Porque elas aprenderam errado, crenças erradas. Eu também aprendi muita coisa errada, tinha muita crença negativa. E aí você precisa ir disruptando isso, tirando isso, novos desafios. Novos desafios, fica atento, o que está acontecendo no ambiente, o que pode te travar, o que pode... Quando você falar não, é impossível. Impossível é uma reclamação. Trate o impossível como uma reclamação. É impossível, não é difícil, eu vou largar, eu vou deixar. É trava. A gente pode fazer tudo que a gente quiser, meu irmão. Então, quando você perceber isso, aí você entra em ação. Mas a indicação é tenha mentores, né? Fique ligado aí que logo nós vamos lançar a nossa mentoria aí de coaching, treinamento. Inclusive, tem um curso dentro do nosso de um dos nossos cursos que fala sobre mentalidade, mas a gente vai deixar isso mais bonitinho para você. Então fica atento aí na escola, na nossa escola.